Fala galerinha, Marcos falando com vocês, e aí, como é que vocês estão, como é que vocês têm passado aí? Na aula de hoje eu quero fazer alguns ajustes no nosso game, tá bom? Eu acho necessário fazer esses ajustes para nós melhorarmos um pouco a mecânica dele. Várias dessas dicas aqui foram passadas pelos nossos inscritos do canal, né? O Valdeir Antônio e o Felipe Rocha, né? Então, tamo junto, galera. Então eu achei importante eu estar fazendo essas implementações aqui, foram ideias excelentes e que dá pra gente implementar no game. Eu tenho certeza que vai melhorar bastante, tá bom? Então eu fiz uma lista aqui, tá? A primeira, aumentar o colisor do personagem. Ai, tem que diminuir o meu aqui. O primeiro ajuste que faremos aqui vai ser aumentar o colisor do personagem. Depois, mudar o Circle Collider para Caps Collider, tá bom? Vou mostrar pra vocês o porquê. Inclusive eu acho que foi até o Felipe que me deu essa dica aqui. Só que ele falou o seguinte: Marcos, você poderia usar, eu usava no meu projeto, 2 Circle Collider, um em cada pé do personagem. Eu achei a ideia dele muito interessante e eu vou mostrar o porquê que vai ser bacana a gente implementar assim. Só que como nessas versões novas aqui, né, nós temos a opção de aumentar o Caps Collider em X e diminuir ele em Y, né? Nós meio que invertemos ele, dá para poder implementar com o Caps Collider e fica bem bacana o efeito. Eu vou trocar a animação do sprite do personagem com a tocha para ele sem a tocha. Por quê? Nosso personagem vai iniciar o game sem a tocha. Então eu já acho interessante, eu vou deixar isso configurado. Eu vou falar um pouco também sobre N-State, tá? Que tem dentro do controller da animação. Tá? N-State, provavelmente alguns de vocês, a maioria talvez já sabe o que é esse N-State, que é independente do estado que a animação estiver do personagem, ele vai mudar para a animação que eu queira, né? Então dá para implementar isso daqui também. Eu acho que eu não vou implementar nos meus que eu já fiz, né? Porque as animações do meu jogo já tá toda redondinha, não tem bug nenhum, tá ok. Mas, por exemplo, vamos supor que você queira fazer o personagem, um modelo de ataque do personagem que vai ser ativado independente se o personagem estiver no chão, no ar, nadando, não sei. Pode fazer a transição de N-State para qualquer estado que o personagem tiver para a animação dele atacando, no caso. Entendeu? Vou mostrar para vocês ali também sobre esse N-State. Vamos aplicar também o OnDraw Gizmo Selected, tá? O que é isso aqui? Isso aqui vai mostrar, inclusive foi até uma dica do Walter, ele falou para utilizar isso aqui, para que você consiga ver o que o jogo está considerando como chão, tá bom? Vou mostrar isso aqui para vocês também, para vocês entenderem melhor. E só para finalizar aqui, acho que foi até o próprio Valdeir que disse isso também, né? Para mostrar outra maneira de aplicar as animações através do botão REC. Porque, dizendo ele, algumas versões antigas não tem a opção de puxar e arrastar e jogar, ou essa função ela não funciona muito bem, né? Então eu vou mostrar também, mas basicamente é bem simples isso daqui, né? Você vai clicar no botão REC lá e nós vamos adicionando animação uma por uma. Vou mostrar para vocês como funciona, tá ok? Então vamos lá. Bom galera, o primeiro item que nós vamos trabalhar aqui vai ser, vamos aumentar o colisor do personagem em X. Vamos lá, antes de começar aqui a trabalhar com o colisor do nosso personagem, deixa eu só pegar aqui um... Aí. Eu quero fazer uma alteração aqui com vocês no modo de pulo do nosso personagem. Ele está pulando, né, com o impulso lá que eu criei, né? Então, por exemplo, se eu der um salto aqui, normal, tá? Aparentemente está normal, tá tudo ok, beleza. O problema aqui é o seguinte... O problema é que se você for criar um pulo duplo para o seu personagem, esse modo de pulo não é recomendável, porque ele utiliza o impulso. O modo de força que eu estou utilizando aqui é o impulso. Como assim, Márcio? O que isso daí influencia? Vou mostrar para vocês aqui agora. Vou só retirar aqui a condição dele estar no chão para pular, para eu conseguir dar mais de um pulo no ar, tá? Inclusive teve até um inscrito nosso que ele relatou aqui o problema que estava acontecendo com ele justamente ao tentar pular no Platform Effector lá, né? Que é do componentezinho aqui da Unity, estava dando bug. Então é o seguinte, quando você pula uma vez só, não tem problema, certo? O problema é quando você aperta para pular 2 vezes. Olha só. Você está vendo que ele dá um pulo lá no alto, muito alto, e aí quando ele está caindo, se eu pular ele fica dando pulos menores. Porque, inclusive esse impulso aqui é utilizado no jogo do Flappy Bird, tá? Esse estilo aqui de pulo aplicável aqui, de força. Por que acontece isso? Porque ele pega o valor do seu pulo, o jump speed, e ele multiplica com o valor que você já está. Entendeu? Então, quando eu estou pulando aqui em Y, eu estou a uma certa velocidade. E aí,
se eu apertar novamente enquanto eu pulo, ele multiplica pelo valor que eu vá do meu pulo, entendeu? Então por isso que eu consigo dar um super pulo desse daqui. E aí quando eu estou caindo em Y e eu tento pular, como o valor é negativo em Y, ele multiplica com o valor positivo e dá um valor muito baixo, por isso que ele dá esse pulo pequeno aqui, entendeu? Então não é recomendável utilizar esse tipo de força se você quiser fazer pulo duplo, por exemplo, ou usar o componente do plataforma, de efeito de plataforma da própria Unity, que pode dar problema, e aí dá para corrigir, dá, mas não vale a pena, entendeu? Então o que nós vamos fazer para modificar isso daí, para evitar possíveis bugs futuro, é apenas mudar nossa linha de código aqui, tá? Em vez de utilizar, eu não vou apagar, vou deixar aqui, tá? Essa daqui, utilizar apenas a velocidade no Vedor 2 vezes o jump speed, a velocidade do nosso personagem, tá? E aí fazendo isso, se eu voltar aqui, vocês verão que o problema foi resolvido, olha aqui, ó. Eu pulo uma vez, posso estar caindo, que o pulo ele é o mesmo, e posso dar 2 pulos rápidos aqui, que ele não acrescenta e multiplica, tá bom? Por isso nós vamos manter esse pulo. Bom, então só fazer essa alteraçãozinha aí básica. Vou só colocar novamente aqui a condição do nosso personagem estar no chão para conseguir dar só um pulo. Beleza. Ok, agora vamos trabalhar aqui com a questão do colisor do nosso personagem que nós vamos mudar, tá bom? Primeiramente eu vou aumentar ele em Y, em X aliás, né? O Box Collider aqui. Eu vou deixar o valor dele aqui em X0. Aqui menos 0,04. O tamanho dele em X eu vou deixar 3, 0,3. E em Y 0,886. Inclusive eu posso só diminuir um pouco mais ainda, hein? Eu tô achando tá passando muito aqui para cima, não tem necessidade. Vamos reduzir 0,82,83. Vou descer um pouco aqui. Tá, então ficou essas configurações que para o meu jogo, tá, galera? Eu gosto sempre de falar isso para vocês, porque isso varia de jogo para jogo. Em Circle Collider eu vou remover esse componente. Nós vamos utilizar o Capsule Collider 2D. Nós vamos diminuir aqui o tamanho dele. Deixa eu colocar aqui. Ó. O tamanho dele em X. Nós vamos mudar a orientação, a direção dele aqui para horizontal. E vou diminuir na verdade. Aqui vou colocar 0,305. E aqui eu vou deixar 0,01. Então olha aqui, ó, ele ficou desse tamanhozinho aqui, ó. Vou mudar a posição, 0,45. Tá. Vou deixar assim, ó. Galera, eu queria mostrar para vocês aqui o motivo de eu estar fazendo isso. Vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl Z aqui, rapidinho. Vou mostrar um negócio para vocês. Vocês vão ver um probleminha aqui que está acontecendo, que é o seguinte. O nosso personagem, quando eu pulo de uma plataforma para outra, ele pega essa bola aqui, faz com que ele dê um salto. Olha só. Isso dá para vocês verem. Tá vendo? Ele encostou aqui e a curvatura desse Circle Collider aqui fez com que ele pegasse um impulso aqui, dá um mini salto aqui, entendeu? Antes de cair. Então eu não quero esse efeito. Olha só, viu que agora ficou mais evidente ainda. Então, para evitar dar esse tipo de problema aí, eu vou utilizar isso e também para conseguir ajustar melhor o colisor no nosso personagem. Isso daqui ficar bem menos difícil de acontecer, já que é um jogo de plataforma. Eu quero que o personagem, né, seja igual aos clássicos, que o personagem às vezes ele chegava aqui no cantinho e não caía. Então, por conta desses outros motivos, eu preferi fazer assim, e aproveitei a dica que o inscrito nosso deixou lá no canal. Beleza. Tendo dito isso, vamos voltar aqui. Agora é o seguinte, galera. Você viu que eu deixei aqui a curvatura mínima, né? Essa curvatura mínima aqui, ela tem um propósito. Porque se eu estava deixando ela maior, tá? E além de não ter necessidade, quando eu caminhava aqui, tá? E continuava andando aqui, às vezes era como se tivesse um morrinho aqui. Ele batia aqui em nada
e dava um mini salto, entendeu? Tava dando esse probleminha, esse bugzinho. Então eu falei, não, vou reduzir mais ainda para ele não conseguir detectar. E funcionou para mim. Eu consigo o efeito que eu quero aqui, tá? Agora eu vou só ajustar aqui, ó, aumentar aqui um pouco o tamanho dele, 85, 9, 89, então 0,-89, tá? Então ficou assim o colisor do nosso personagem, tá bom? Eu não sei, eu já respondi para vocês, né? Marcos, alguém pode aparecer aqui e falar assim, Marcos, você poderia usar aqui um outro box collider, né? Ou usar um outro box collider que não tem necessidade de você utilizar esse caps collider aqui. Só que eu preciso deixar esses cantos aqui arredondados, tá? Por que eu preciso deixar esse canto arredondado? Vou mostrar para vocês agora. Para evitar esse probleminha aqui, ó. Por exemplo, vamos supor que eu dei um pulo aqui, tá? Do chão para essa plataforma aqui. O meu personagem aqui, ele tá conseguindo passar, tá? Porque embora você não perceba, aqui tem um colisor, tá? Que é um quadrado, que é ele faz uma quina aqui, 90 graus. Se eu não tivesse com esse canto arredondado, fosse um quadrado, ele iria chocar com esse outro colisor e meu personagem não conseguiria subir até aqui, entendeu? Então eu preciso ter um canto arredondado para que ele consiga passar aqui sem nenhum problema. Então já estou fazendo isso para evitar futuros bugs que vão acontecer com certeza, tá? Beleza, então essa foi a configuração que eu precisei fazer aqui para o nosso personagem, tá bom? Para mudar o colisor dele, e com isso aí eu consigo o quê? Eu consigo fazer o seguinte, olha aqui. Agora o nosso personagem ele pode chegar até aqui no canto, que ele não cai, tá? Olha só que bacana. Você fala, Marcos, o que está acontecendo? Ele não está se movimentando mais. É porque o reconhecimento que eu fiz do nosso personagem, ele está no chão, eu fiz utilizando um Circle Collider, lembra lá que eu mostrei para vocês? Então, ele está batendo mais ou menos aqui, ó, essa parte que está ficando em vão. Então, eu tenho que mudar isso também. Mas antes de mudar, eu vou adicionar aqui também, ó, esse material aqui, tá? Que eu tiro o atrito, né, a fricção, beleza? No Caps Collider. Beleza, essa parte já está ok. Vamos aqui no script. Bom, como eu estava utilizando o Circle, né, eu não vou mais utilizar o Circle Collider, vai ser o Caps Collider, né? Então eu vou ter que alterar essa linha aqui também de código, tá bom? Vou até criar aqui embaixo is grounded physics 2D ponto overlap capsule, certo? E que é o seguinte, eu vou ter que colocar a posição, né, que ele vai estar, também o tamanho dele em X, o tamanho Y, a direção que ele vai estar, se é na horizontal ou na vertical, e eu vou colocar aqui o que ele considera chão também, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui o fit position, que isso aqui não muda. Vírgula. Posso utilizar, na verdade, deixa eu ver aqui. Na verdade, isso aqui é o tamanho da cápsula, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa linha, que eu não vou utilizar mais. E eu vou mudar aqui, ó, esse size radius aqui, eu vou mudar para size capsule. Eu vou utilizar ela aqui. Tamanho da cápsula. E tem uma outra questão aqui que entra porque precisa ser um vector 2, tá? Então public vector 2 size capsule. E aí eu vou startar ela aqui já com os valores da minha cápsula lá, certo? Size capsule é igual new vector o tamanho dela tá 0.305 e 0.01. Só que eu não vou colocar o mesmo tamanho dela, porque senão quando eu encostar na parede ele pode reconhecer também. Então eu vou diminuir um pouco aqui em X, tá? Eu vou colocar 0.302 em vez de ser 5. A diferença é bem pouca mesmo, é só para não encostar. A altura eu posso manter, a em Y eu posso manter o mesmo tamanho, 0.01 F, certo? Ponto e vírgula. Beleza, agora sim, size capsule aqui, ok, vírgula. Vou colocar aqui a direção, que ele está na horizontal, tá?
Inverti a nossa cápsula, no caso, não está na vertical, está na horizontal. E o What is Ground, posso manter aqui, que é a layer, né? Posso manter a mesma, ponto e vírgula. Beleza, com essa linha de código eu já devo conseguir fazer o reconhecimento lá, tá? Vamos ver. Não deu erro, tá ok. E aqui eu vou configurar, deixa eu dar um play aqui para ver se está ok. Ele não está reconhecendo o chão. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou criar mais uma variável aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem que colocar o ângulo. Que é float também, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma outra variável pública do tipo float. Vou chamar de angle capsule. E eu vou deixar ela depois de horizontal, certo? E aqui eu vou colocar para que ela inicie, pode ser até privado, tá? Quero que ela inicie, não pode ser privado. Quero que ela inicie valendo. Vou fazer um teste aqui rapidinho. Ó, se eu chegar aqui, tá reconhecendo no chão. Só esse valor aqui já está suficiente para ele não reconhecer, tá vendo? Que ele vai estar reconhecendo agora. Só que se eu ficar para cá, ó, passar do ponto, ele não reconhece mais. Estou tentando pular, ele não está conseguindo pular. Por quê? Porque eu tenho que aumentar aqui o ângulo da cápsula, tá? Então eu vou colocar aqui 50. 50 aqui ficou ok. Ó, eu consigo vir, consigo pular aqui, beleza. Opa, mas aqui, ó, eu não consigo pular mais, mesmo ele estando ali no chão. E se eu vier de cá também, ó, tanto o lado direito inteiro, o lado esquerdo inteiro ele não tá pegando. Vou fazer algum teste aqui, vou ver qual é o melhor valor. Menos 90, eu acho que é um valor ok. Ó, consegui vir aqui. Tá bom. Eu consigo tanto nessa posição quanto nessa outra, dos dois lados aqui, ele está conseguindo pular, tá? Então tá ok. Então a minha configuração para o meu tipo aqui, né, de personagem foi essa daqui. Vou deixar o ângulo da cápsula em menos 90. Vou até alterar o valor dela aqui dentro do script. Menos 90. E beleza. É o seguinte. Atribui aqui mesmo. Não precisa criar isso para ele não. Menos 90. Tá ótimo. Já está pulando, não tem bug. Perfeito. Concluída, né? A terceira, trocar os sprites de animação do personagem para ele sem a tocha. Nós vamos fazer o quê? Trocar a animação do personagem com a tocha para o personagem sem a tocha. Eu acabei fazendo isso daqui em off, foi bem rápido, foi bem simples. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Eu entrei aqui, tá? Clicando duas vezes no nosso arquivo, ele abriu no Photoshop. Ou você abre ela no programa que você está utilizando, né? E o que eu fiz foi bem simples. Eu simplesmente peguei as animações da tocha, que são essas aqui, ó. Né? Elas estavam posicionadas aqui em cima e eu substituí pelas animações do personagem sem a tocha que o Home tinha me enviado. Então eu só troquei a posição delas, tá? Eu peguei os personagens que estavam com a tocha, coloquei para baixo, tá? Mantendo as mesmas posições, ele correndo, dele parado, só a diferença que com a tocha na mão. E coloquei a dele parado, a dele sem a tocha aqui em cima, tá? Então só inverti a posição do personagem com e sem a tocha. Feito isso daí, quando eu salvo e volto aqui para Unity, ele automaticamente já muda para mim, tá? Então, nosso personagem ele está sem a tocha. Eu não precisei fazer configuração em Animator, em componente nenhum, tá? Nosso personagem está ok. Tá dando esse bug aqui, porque eu não deixei salvo aqui ainda, né? As posições dele aqui. Mas depois eu vou corrigir isso daí. Certo, galera? Então, só trocar a animação aqui, nosso personagem vai estar sem a tocha, tá? Pulando, caindo sem a tocha, tá perfeito. Beleza? Finalizada essa parte, vamos para a próxima então. Falar sobre o N-Stage, tá bom? Vou comentar com vocês aqui a questão do N-Stage, tá? Do Animator. Como eu disse para vocês ainda há pouco, aqui está o N-Stage, isso daqui significa qualquer estado de animação, tá? Se a sua animação que você está fazendo para o seu jogo,
ela for começar de qualquer momento, independente se o seu personagem está no ar, se está no chão, se está pulando, se está caindo, se está nadando ou não, você utiliza o end state, tá? Para alguns jogos mais simples, tá, que não tem muita complexidade, é utilizado o end state, por exemplo, para o ataque do personagem. Por quê? Porque a animação do ataque dele, com ele no ar, com ele no chão ou nadando, é uma só. Então eles utilizam, por exemplo, se eu tivesse aqui com uma, vamos supor que esse exit aqui, tá, ele fosse uma animação de ataque, por exemplo. Então eu poderia fazer uma transição de end state para exit, certo? E configurar ela aqui normalmente, igual eu configurei os outros, e aí significaria de qualquer estado que o personagem tiver, ele vai acessar aquela animação. Aí você só vai configurar, lógico, no seu script e criar aqui também para ele um parâmetro, tá bom? Bem simples também. Provavelmente terá animações que eu vou fazer com vocês, que o nosso personagem ele poderá ter acesso a ele independente de qual animação ele estiver. Aí eu vou utilizar ele e mostrar melhor essa parte aqui para vocês, mas só para você entender a aplicação de end-state, tá bom? Finalizado. Vamos para o penúltimo item, aplicar o onDraw Gizmo Selected, tá? Bom, nós estamos trabalhando aqui com overlap. Inclusive, eu vou até colocar aqui, ó, reconhecer chão. Eu não vou apagar essa outra linha, vou deixar ela aqui para estudo, tá? Circle Collider. Reconhecer o chão com o Capsule Collider. Ok. Então, para a gente trabalhar até com Gizmo, para a gente conseguir visualizar o que está acontecendo, onde está posicionado o nosso colisor e tudo, eu vou utilizar aqui a funçãozinha void onDraw Gizmos Selected. Aqui vou colocar a cor, gizmos.color vai ser igual a new color. E aqui agora eu entro com as cores que eu quero, tá? Bom, aqui, galera, se você não sabe, quando eu escrevo essa linha de código aqui, as cores que eu coloco, elas são RGB, tá? RGB de green e aqui é o alpha, tá? RGB de vermelho, verde e azul. E o alpha é a opacidade, tá? Que eu quero que ela tenha. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar, por exemplo, eu quero que para que eu enxergue esse gizmo lá, né? Esse desenho de onde está meu colisor, eu quero que ele tenha a cor vermelha. Então, eu vou colocar o valor 1 aqui, que é o valor máximo, e vou zerar o verde e o azul. E aqui eu quero uma porcentagem de 50% de opacidade, então 0,50, certo? Então, com isso daqui ele vai mostrar para mim a cor vermelha com uma transparência de 50%. Agora, Gizmos Draw Capsule. Não tem capsule, tá? Então, nós vamos utilizar o Cube. Cubo. Acho que é o mais próximo lá da cápsula, tá? Vai você mesmo. É igual. É igual não. Cube. Agora eu vou colocar aqui a posição dele. Cadê? Posição do fit position do nosso personagem. Do pé do personagem, né? Onde está o colisor. Vírgula, o tamanho dessa cápsula, que é o vetor 2, tá? Size capsule. Que é o vetor 2, que nele contém a posição em x e em y. Pronto. Feito apenas adicionando isso, galera, voltarmos aqui, você vai ver agora que tem olha só, tá vendo essa forma aqui vermelha? Esse aqui representa onde está o nosso colisor, tá bom? Então, você está vendo que ele está passando, o nosso colisor não, onde está overlap capsule, tá? Para fazer o reconhecimento do chão. Então ele está posicionado abaixo do nosso colisor, tá? Que é justamente isso que eu quero, para que ele pegue aqui um pedaço do chão e consiga reconhecer, não ultrapassando para a direita nem para a esquerda, porque eu não quero que quando ele estiver na parede ele reconheça. Então eu só fiz essas alterações aqui para poder conseguir deixar o reconhecimento do chão melhor, entendeu? Não é necessário, inclusive se você quiser manter lá o outro formato, né, que era do Circle Collider, não tem problema nenhum, eu mexi mesmo
porque eu prefiro trabalhar com ele assim, tá? Fica a critério seu, se você quiser que ele fique escorregando aqui na borda, entendeu? Como ele estava, depende do voo que você quer criar. Então beleza, essa parte também já está ok. E agora para finalizar, uma dica bem rápida aqui, tá? Vamos mostrar outra maneira de você estar implementando a animação, que na verdade é a mesma maneira, só a gente só vai mudar o modo como nós fazemos isso, tá? Que vai ser através do botão REC. Eu acho que para nós que estamos trabalhando com a versão mais nova da Unity, isso daqui não tem necessidade, tá? Mas caso você esteja trabalhando com a versão mais antiga dela, que eu já falei para você, não, enquanto nós estivermos trabalhando com esse jogo, não é recomendável você utilizar a versão antiga, porque vai aparecer coisas que eu não vou conseguir resolver com você, porque nós estamos em versões diferentes da Unity e aí pode acontecer alguns bugs, tá? De uma versão para outra. E não vai ter como eu te dar suporte, por isso que é interessante você trabalhar com a mesma versão que eu estou trabalhando, tá bom? Então outra maneira, cara, ao invés de você simplesmente pegar aqui as animações e arrastar para cá, certo? Você pode, por exemplo, que eu vou criar um novo clipe, colocar aqui testes. E aí eu vou clicar aqui no botãozinho de REC e eu vou arrastando uma por uma. Monto uma animação aqui, a outra eu coloco mais espaçada e assim por diante. Eu vou montando ela manualmente, tá? Depois eu tiro o botão de REC e nossa animação está gravada aqui, tá? Então essa aqui é a maneira de você fazer ela manualmente. Lógico que eu joguei aqui em lugares aleatórios, peguei aqui imagens aleatórias, mas isso daqui depende muito da criação que você está fazendo. Então, por exemplo, vamos supor que você não separou os sprites assim, tá? Não fez lá dividiu eles, tá? Trabalhando com imagens separadas. Então, cada imagem você vai arrastar ela e jogar para cá, entendeu? E assim você vai conseguir montar a animação manualmente, tá bom? Então, essa é uma outra maneira de você poder fazer isso também. Eu estou mostrando rapidamente para você. Mas é bastante intuitiva também, tá ok? E essa etapa também acabou de ser finalizada, galera. Bom, então esses foram os ajustes que eu achei necessário fazer até a evolução atual do nosso game, tá bom? Eu acho importante, de tempos em tempos, eu fazer um apanhado, né, de ajustes que precisam ser feitos e gravar uma aula para mostrar para vocês. Porque se eu fosse lá e gravasse e fizesse isso aqui sem comunicar para vocês, provavelmente vocês notariam uma diferença muito grande, então eu acho interessante vocês estarem acompanhando o projeto também, né, do começo ao fim, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like aqui embaixo, curta e compartilha esse vídeo, mostre para os seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos.